Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos começar a última etapa do curso de marcenaria para iniciantes. Nós vamos fabricar uma cozinha planejada. No primeiro vídeo nós vamos falar sobre a caixaria, sobre esses módulos. No segundo vídeo, sobre portas e puxadores. No terceiro vídeo, montagem de gavetas e colocação das contrafrentes. E no último vídeo, a montagem da cozinha e o tamponamento de todas as peças. Mas antes da gente começar a fabricar o corpo dos módulos, deixa eu explicar como será fabricada essa cozinha. Será bem parecida com esse móvel que eu tenho aqui na oficina. Eu farei um balcão que será suspenso e também um módulo aéreo. Para o balcão eu terei dois módulos de 70 centímetros com duas portas e um módulo de 50 centímetros com 4 gavetas. Já para o módulo superior, para o armário aéreo, eu vou fazer dois módulos de 70 centímetros com duas portas e um módulo de 50 centímetros com uma porta. E é claro que todos esses projetos estão lá na minha galeria de projetos que acompanha o livro, o Guia Básico de Marcenaria para Iniciantes. O link está aqui embaixo na descrição, então pode ir lá conferir, o e-book está bem completo e tem também a biblioteca de projetos que a gente vai utilizar aqui para fazer essa cozinha. Mas afinal de contas, o que é a caixaria? Caixaria nada mais é do que o corpo do móvel que nós vamos fabricar. Basicamente, quando olhamos para 70% dos móveis que estão dentro da nossa casa, eles são baseados em um pequeno caixote. E esse caixote recebe os complementos que dão função para ele. Por exemplo, eu tenho um caixote com 4 gavetas e ele vira um gaveteiro para você ter ali no seu escritório. Você pode colocar também 4 gavetas e fazer ele maior e ele vira uma cômoda. Como você pode fazer ele pequenininho, com uma ou duas gavetas e fazer uma mesa de cabeceira. Basicamente, você vai ter um caixote em que são encaixados alguns complementos, como portas, gavetas e prateleiras, e aí nós determinamos a função daquele móvel dentro do nosso ambiente. E para quem está começando, essa é a primeira etapa de montagem que você vai realmente colocar a mão na massa e construir um caixote para que depois você consiga colocar os complementos. A gente falou um pouquinho mais sobre o projeto desse caixote, o projeto de móveis em si, na aula número 4, parte 3. É uma live de 1 hora, onde tem mais características, eu falo dos tipos de fundo, tipos de instalação, tipos de montagem, que são muito características desse tipo de mobiliário. Trabalhar com móvel modulado ou planejado, basicamente é construir caixotes e adicionar funções. E nós vamos começar a fabricação da caixaria pelos módulos aéreos. Aqui eu vou utilizar o fundo sobreposto, porque depois eu vou colocar os tamponamentos, ou seja, eu vou vir com uma chapa de MDF aqui e fazer o acabamento, ocultando as bordas de MDF que não receberam fita de borda. É claro que se você não for utilizar o tamponamento, você precisa aplicar fita de borda nos topos visíveis e utilizar o fundo da forma encaixada, para que não fique essa bordinha do MDF aqui aparecendo. Sempre lembrando que no caso dos módulos que serão fixados na parede, o fundo deve ficar sempre em contato com a parede. Por isso, ele pode ser sobreposto ou encaixado. E é claro que a cabeça dos parafusos, no caso do tamponamento, não preciso me preocupar, mas se você for utilizar o móvel sem tamponamento, é ideal colocar os tapa-furos para esconder as cabeças dos parafusos. Então bora lá, bora colocar a mão na massa e fabricar os primeiros caixotes. Eu vou começar unindo as duas laterais ao topo e à base. Vou utilizar parafusos de 4,5 por 45. Aqui todas as peças já estão cortadas e com a fita de borda aplicada nos topos que ficarão visíveis. Como eu trabalho sozinho, eu vou utilizar os grampos de aperto para posicionar as peças, antes de fazer o pré-furo com a broca de 3 mm e utilizar o escariador para fazer o rebaixo da cabeça de parafuso. Os grampos auxiliam bastante na montagem, mantendo as peças bem presas e na posição correta. Para peças de até 40 cm de profundidade, nós utilizamos 2 parafusos, sempre afastando os parafusos de 5 a 7 cm da borda. Esse afastamento pode ser medido ou pode ser feito apenas no olho, mas tenha cuidado ao fazer o pré-furo para que esse furo fique bem centralizado no meio da espessura do MDF, evitando assim que ele fique muito para a borda e acabe estufando a peça de MDF. Lembre-se também de conferir o esquadro da peça para que a sua peça fique bem alinhada. A próxima etapa é fazer a fixação do fundo. Aqui eu estou utilizando fundo de 6 mm, mas você pode também utilizar o fundo de 3 mm, não tem nenhum problema. A fixação do fundo pode ser feita utilizando preguinhos, upinador ou até mesmo parafusos. Não se esqueça que no caso dos parafusos, você também precisa fazer um pré-furo e fazer um rebaixo para a cabeça do parafuso, para que o fundo fique bem encostado na parede na hora da fixação do módulo.
E assim eu já tenho aqui os 3 módulos aéreos prontos. Algo bem simples e prático, não tem segredo nenhum. Agora vamos fabricar os módulos do tipo balcão. Ele tem uma pequena diferença com relação ao módulo do tipo aéreo. A grande diferença do módulo aéreo, do módulo totalmente fechado para o módulo do tipo balcão, está no fechamento superior. Como nós vamos colocar aqui um tampo, seja ele de madeira, de pedra ou de qualquer outro material, eu não preciso fechar totalmente a parte de cima. Na verdade, não é nem aconselhável fechar totalmente essa parte de cima, porque você permite que o material que estará aqui em cima possa respirar. É claro que no caso de um MDF revestido isso não vai fazer diferença, mas no caso de um granito, um mármore ou um porcelanato, é ideal que esse material consiga trocar a umidade. Por isso, a gente deixa essa parte aberta, colocando apenas a travessa frontal e a travessa traseira, para estabilizar o móvel e para que ele fique bem firme e bem robusto. Então bora lá fazer a montagem dele. Nós vamos começar com todas as peças também cortadas e com a fita de borda aplicada nos topos que ficarão visíveis. Aqui eu vou começar unindo a base às 2 laterais. Como é um módulo balcão e eu tenho a opção de colocar pezinhos niveladores, aqui eu vou colocar as laterais por dentro da minha base. Então eu posiciono as peças. Como esse módulo tem mais de 40 centímetros de profundidade, eu vou colocar 3 parafusos para cada união. Sempre lembrando de fazer o pré-furo e o rebaixo para a cabeça do parafuso. Depois de ter colocado a base, eu vou fixar as 2 travessas. Essas travessas têm 10 centímetros de largura e nós vamos fixar elas com apenas um parafuso. Mas aqui é ideal fazer uma fixação extra para evitar a rotação dessa travessa. Você pode fazer essa fixação extra colocando um preguinho, 2 gotinhas de cola instantânea ou até mesmo utilizando o pinador. Embora na hora que nós formos colocar o tampo essa peça já não irá rotacionar, durante o manuseio ela pode rotacionar, então é ideal fazer esse travamento extra. Fixadas essas 2 travessas, nós vamos colocar o fundo, fazendo a fixação da mesma forma que fizemos para o módulo aéreo, com preguinhos, pinadores ou até mesmo parafusos. Nunca esquecendo de conferir o esquadro para que a sua peça fique devidamente alinhada. E agora eu já tenho aqui pronto os 6 módulos que irão compor essa cozinha. É claro que ainda falta colocar as cantoneiras de fixação, as corrediças das gavetas e também as sapatas das dobradiças. Tudo isso a gente vai fazer ainda aqui na oficina antes de transportar esse móvel até a instalação final. Mas é claro, a gente vai ver sobre portas, dobradiças e puxadores no próximo vídeo e depois as gavetas e aí sim a gente vai para a instalação. Essa é apenas a primeira parte do vídeo. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre portas, puxadores e dobradiças, ver algumas possibilidades e algumas formas de instalação. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar aquele joinha bacana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!